Salve, salve, rapaziada! E aí, como é que vocês estão, mano? Bom, hoje está de vídeo novo aqui no canal. E dessa vez é mais uma obra nova, mano. Então, se você curtir, não se esqueça de deixar o like aí e também se inscrever no canal pra ajudar a gente. Dito isso, bora pro recap. Kang-in é um agente especial de uma agência ultra secreta. O problema é que ele simplesmente vai parar no centro da Coreia do Sul sem saber onde está e quem ele é. O protagonista não se reconhece e conta com a ajuda de uma inteligência artificial que está embutida em seu corpo. Agora, ele busca descobrir o seu próprio nome e de onde ele veio. A história já começa com o nosso protagonista Kang-in. Ele está parado no meio de uma rua movimentada. Por algum motivo, o garoto parece completamente desorientado. Ele não tem ideia de onde está e não sabe nem mesmo seu próprio nome. Kang percebe que sua roupa tem um emblema das Forças Armadas, então presume que é um militar. Mas ele não consegue descobrir o porquê está usando um uniforme militar. De repente, Kang ouve um som e antes que perceba, o seu corpo instintivamente dá um soco em uma árvore próxima por conta própria. Parecia que o protagonista não tinha controle do próprio corpo e ele percebe isso. As pessoas que estavam passando nos momentos assistiram isso em estado de choque, com os olhos quase saltando e assustados, mas o próprio Kang não tem ideia do que aconteceu. Ele ouviu algo em seu ouvido e apenas se moveu instintivamente em direção à fonte do som. De repente, a voz o cumprimenta, como se eles se conhecessem desde sempre. O protagonista olha em volta, tentando identificar quem estava falando, mas a voz rapidamente explica que é uma inteligência artificial de suporte de combate integrada ao seu corpo. Kang fica extremamente curioso ao escutar sobre a IA. O sistema confirma novamente que tem uma inteligência artificial embutida diretamente em seu corpo. O Kang fica desorientado e questiona onde ele está e que ano era. A IA responde que provavelmente o ano é 2024 e eles estão em Seul. Em seguida, o sistema se apresenta como uma IA de apoio militar do ano de 2082. A real é que isso parece uma brincadeira de mau gosto para o protagonista. Ele questiona ao sistema se é algum tipo de humano do futuro enviado de volta no tempo. A IA até tenta acessar seus registros operacionais para responder. No entanto, ela não consegue encontrar nenhuma informação. De qualquer forma, Kang conclui que ser um homem do futuro é o mais provável. Além disso, parece que o sistema perdeu a memória que nem ele. Nesse momento, o semáforo muda e o motorista do caminhão não percebe a tempo. Ele começa a entrar em pânico e pisa no freio em cima da hora, o mais forte que pôde. Enquanto isso, um carro vermelho que está avançando atrás do caminhão em alta velocidade também é obrigado a frear. O motorista do carro vermelho nota que não vai parar a tempo e desvia para a calçada de pedestre, indo em direção ao protagonista. O sistema imediatamente avisa sobre um provável acidente. A colisão acontece contra uma barreira e de repente essa barra de metal é impulsionada para fora em alta velocidade. Kang consegue se abaixar bem a tempo, evitando por pouco um segundo acidente, mas o homem que estava atrás não teve a mesma sorte e foi atingido. As pessoas que passavam pelo local rapidamente se reúnem para socorrer o ferido e chamar a ambulância. Enquanto isso, Kang percebe algo em seus olhos e pergunta ao sistema o que são essas luzes vermelhas e azuis que ele acabou de ver. A IA responde que as luzes faziam parte de uma imagem projetada pelo dispositivo de assistência visual, funcionando como uma lente AR. O protagonista percebe que só conseguiu se esquivar graças a essa projeção. A má notícia é que outra pessoa foi atingida e muito dificilmente ficará viva por mais de 5 minutos. Nosso menino não tem certeza se eles podem levar esse homem ao pronto-socorro dentro desse tempo. Nesse momento, o seu sistema sugere a realização de uma cirurgia de emergência ali mesmo. Kang obviamente não é médico e diz que não pode fazer isso, mas o sistema insiste que ele pode. Ela dá o passo a passo explicando que primeiro eles precisam verificar a condição do paciente. Nosso garoto tem inúmeras perguntas e ainda se sente perdido, mas ele quer que aquele homem sobreviva. Então, sem outra opção, ele segue o sistema e se aproxima da vítima. Kang nota que a ferida é profunda e perguntou preocupado ao sistema se eles realmente conseguiam fazer isso. A IA responde com confiança que já identificou as ferramentas de que precisam: uma linha de agulha, uma pequena faca e antisséptico. Isso deve ser o suficiente para a cirurgia. Kang repete os instrumentos em voz alta, chamando a atenção de um homem que estava sentado por perto. O homem pergunta ao nosso menino se ele realmente conhece algum processo de primeiros socorros. Se sim, o homem também se oferece para ajudar. Kang está grato pela ajuda e o instrui a reunir os itens necessários. Depois de alguns momentos com a ajuda da multidão, eles conseguiram coletar tudo o que precisava. Os espectadores parecem
muito duvidosos e nervosos com um menino realizando uma cirurgia daquelas, especialmente porque ele não se parece nem um pouco com um médico. Eles temem que um procedimento difícil possa levar à infecção ou pior. A tensão no ar é espessa e está começando a pesar muito sobre o nosso menino. Ele silenciosamente pergunta ao sistema qual é o próximo passo agora, já que eles têm todas as ferramentas necessárias. A IA diz que pode guiar suas mãos para realizar a cirurgia se ele conceder controle temporário. Nosso menino adoraria saber o que isso significa, mas com a vida do paciente em jogo, ele não tem tempo para fazer perguntas, então relutantemente concorda. De repente, uma luz azul começa a brilhar ao seu redor e suas mãos começam a se mover por conta própria. Elas funcionam com rapidez e precisão. Em pouco tempo, ele está costurando a ferida do paciente. Seus movimentos são perfeitamente coordenados pela IA. De repente, um alerta vermelho pisca em sua visão, indicando que a perda de líquido vermelho excedeu os níveis esperados e a probabilidade de sobrevivência diminuiu. O protagonista não estava preparado para isso, e ele pergunta urgentemente ao sistema se eles podem realmente salvar o homem. Infelizmente, a IA não responde, e suas mãos de repente param de se mover. Em um momento de pânico, o protagonista acaba fazendo um ponto desajeitado, e a ferida do paciente começa a piorar. Depois de cometer esse erro, ele tem certeza que tudo vai dar errado. A cena muda para um pouco mais tarde no hospital. Os médicos ficam em torno de um paciente crítico que perdeu muito líquido vermelho e precisa de cirurgia imediata. Após uma operação longa e intensa, o cirurgião sai da sala. O médico assistente pergunta sobre a condição do paciente. O cirurgião anuncia orgulhosamente que o paciente sobreviveu. O assistente fica aliviado ao ouvir isso e curiosamente pergunta se a lesão não foi tão crítica quanto parecia. O cirurgião explica que a condição era realmente muito séria, mas o ferimento já havia sido controlado por alguma pessoa desconhecida. Essa pessoa desconhecida usou uma linha regular para costurar e conseguiu suturar tanto o interior quanto o exterior da ferida. O paciente não teria sobrevivido se não fosse por essa intervenção. Não tinha nem mesmo chegado ao hospital. O médico assistente fica impressionado com o fato de alguém ter usado linha de costura comum para costurar a ferida. O cirurgião então revela notícias ainda mais perturbadoras de que os pontos eram tão uniformes e consistentes como se fossem feitos com uma máquina de costura. O assistente acha difícil de acreditar, mesmo com todos os detalhes, nessa história. Só então, uma nova figura entra em cena, que se apresenta como o detetive Park Ji-jeon e imediatamente pergunta sobre a condição do paciente. O médico informa que o paciente está estável. Em seguida, eles rapidamente perguntam ao detetive se é verdade que alguém realizou a cirurgia na rua. O detetive confirma isso, acrescentando que ouviu que a pessoa estava gritando por um bisturi e acabou usando um estilete para o procedimento. Essa revelação choca ainda mais os dois médicos. O detetive, que realmente não entende nada de cirurgia, curiosamente pergunta se é realmente possível realizar a cirurgia nessas condições. O cirurgião rapidamente grita que é definitivamente impossível realizar uma cirurgia adequada nas ruas, especialmente com ferramentas não rudimentares. Os três discutem o absurdo da situação e curiosamente perguntam ao detetive Park onde está o herói misterioso. O detetive explica que testemunhas disseram que o homem pegou uma agulha de um kit de costura e assim que terminou o procedimento saiu silenciosamente, antes mesmo que a ambulância chegasse. A próxima cena nos leva a um banheiro público onde nosso menino misterioso está enxaguando as mãos. Aqui entendemos que a IA não parou de realizar a cirurgia naquele momento. Ela estava apenas calculando o caminho cirúrgico. Kang questiona porque a IA não tem memória. O sistema explica que suas memórias parecem ter sido redefinidas. O menino então pergunta se a IA se lembra de seu nome. O sistema responde que não. Ao ouvir isso, o protagonista decide dar um novo nome a ela. Então Kang diz que a partir de agora ela será chamada de Jeon Ji-in. O sistema não responde imediatamente e ele pergunta por que não está recebendo a resposta. A IA explica que está no processo de definir o seu novo nome. Ela também informa que ele pode mudar a qualquer momento se quiser. O protagonista então sugere brincando o nome Dragão de Fogo. Parece que ela ficou um pouco envergonhada com a sugestão e rapidamente insiste que Jeonjin soa muito melhor. Depois dessa conversa, Kang sai do banheiro. Ele mais uma vez percebe o emblema em seu braço que diz União da Terra. Em seguida, curiosamente pergunta ao sistema sobre esse emblema. Jeon explica que o emblema é de uniforme militar de operações especiais da União da Terra. Kang presume que Jeon é de 2082 e ele próprio é um agente das forças especiais, mas não faz sentido eles estarem em 2024. O sistema simplesmente responde que não tem informações para responder essa consulta. O protagonista rapidamente sugere usar a internet para obter mais informações, mas a IA recusa.
usa, citando o risco de ser hackeada e definitivamente não está querendo que isso aconteça. Kang então pergunta ao seu sistema como ele está processando informações atualmente. O sistema explica que só recebe informações por meio de experiências sensoriais. Por exemplo, se o nosso garoto come algo delicioso, o sistema experimenta a mesma sensação. Ele emite informações através de seu corpo e voz, mas precisa de permissão para o controle temporário, para ajudar durante o combate. Jeon também menciona uma coisa que não pode fazer. Ela pode ajudar na mira, mas não pode puxar o gatilho. Ser um sistema de apoio limita suas capacidades. Isso faz sentido. O protagonista sente que o sistema não está tentando ajudar com nada e decide que precisa coletar informações sobre si mesmo para entender do porquê ele estava em 2024. A IA confirma que isso está correto e que ele precisará recuperar essas informações sozinho. Ele então começa a olhar em volta e vê o prédio onde pode usar um computador. Kang tem certeza de que esta é a chave para resolver o mistério. A IA pergunta se ele recuperou suas memórias e ele responde que não. É só que o seu bom senso está começando a voltar e ele acredita que poderá coletar informações valiosas se puder acessar um PC. O único problema é que ele não tem dinheiro para ter acesso aos serviços. Kang questiona se pode ela ajudar com o canto. A IA confirma isso, já que cantar é uma habilidade necessária em combate. Ela pode apoiá-lo nessa empreitada. Com isso em mente, o protagonista concede ao sistema o controle temporário de seu corpo. Um tempo depois, vemos nosso menino parado com a colher na mão. Ele não tem certeza se é mesmo necessário. O sistema explica que ele precisa entrar no personagem, mas ele está totalmente confuso sobre por que ele tem que cantar. Afinal, esta área é literalmente de uma banda de rock que está atraindo multidões. Kang não tem certeza de como deve competir com eles. O sistema diz que se ele exibir melhores habilidades do que os cantores, as pessoas naturalmente prestarão atenção nele. O nosso menino não tem tanta certeza sobre isso e se sente um pouco inseguro, preocupado que ele possa se tornar motivo de chacota em vez de receber os holofotes. Ele então avisa sua IA amigável para não exagerar, porque ele não quer se envergonhar. Nesse momento, Kang se prepara e começa a cantar. As pessoas começam a virar a cabeça e em poucos minutos sua doce melodia enche todo o parque, chamando a atenção de todos. O protagonista adiciona talento à sua performance e a deixa ainda mais cativante. Enquanto isso, a banda de rock começa a perder o seu público e logo todo mundo está falando sobre o cara que está cantando tão bem, mesmo sem nenhum instrumento. Em pouco tempo, a multidão se dispersa deixando a banda. Os espectadores estão visivelmente emocionados e alguns até começando a chorar. Eles ficam surpresos com a forma como o nosso menino pode cantar com qualidades masculinas e femininas, mas eles acham um pouco estranho que Kang esteja tocando apenas as partes intermediárias da música. Nosso menino se assusta com essa observação e o sistema explica rapidamente que só conseguiu reunir parte das músicas de apresentações de rua, por isso não tem as versões completas. Apesar disso, as pessoas começam a enchê-lo de dinheiro e em pouco tempo a sua caixa está cheia. O protagonista pega o dinheiro e sai do parque, deixando o público para trás, ansiando por mais de sua performance. Enquanto isso, vemos uma garota dentro do prédio do PC, que parece bastante fascinada pelo desempenho de Kang. Ela o vê fugindo e finalmente volta ao trabalho. Em seguida, recebe um pedido de seu superior. Um cliente da mesa 15 pediu ramen. A garota chamada Unseon responde que está indo. Parece que seus pensamentos ainda estavam ocupados com Kang. A garota se sente bastante desapontada por ele ter deixado o parque exatamente quando ela queria ouvi-lo um pouco mais. De volta com o nosso cara, ele está andando pela rua com a caixa de dinheiro nas mãos, indo em direção ao seu próximo objetivo. Sua próxima parada é a sala de PC. O sistema diz a ele para se infiltrar na área local discretamente e se misturar. Depois disso, eles precisarão encontrar uma maneira de entrar em contato com a sede. Kang prontamente começa a caminhar em direção ao prédio e ele logo vê um aviso de recrutamento, contratando funcionários de meio período para a sala de PC. O cartaz diz: qualquer pessoa interessada precisa trazer sua carteira de identidade. Parece que o nosso menino acabou de encontrar uma maneira perfeita de se misturar discretamente, e eles até fornecem refeições para a equipe. O sistema rapidamente diz a ele para aceitar o emprego. Nosso menino também decide pegar um lugar para dormir. O sistema concorda e acrescenta que se garantirem espaço, eles terão todas as suas necessidades básicas atendidas, como comida, roupas e abrigo. Nosso menino também reconhece isso, embora ainda não tenha certeza sobre a parte da roupa. É quando o sistema o informa que o seu uniforme militar tem um recurso de transição de camuflagem. É feito de fibras especiais com memória de forma semelhante a um camaleão, que podem assumir diferentes formas. As roupas modulares
solares podem ser desmontadas em várias, oferecendo uma variedade de looks. O protagonista decide experimentar o recurso de camuflagem e uma luz brilhante ilumina ele. Agora Kang está vestindo uma roupa parecida com fantasia. Ele se lembra de ter visto roupas semelhantes em cantores antes. De repente, ele vê dois caras indo para a sala de PC. Nesse momento, seus rostos ficam pálidos quando veem Kang de pé na escada. Eles rapidamente passam por ele com a cabeça baixa, evitando contato visual, e silenciosamente sobem para os andares superiores. Nosso garoto fica lá e pergunta ao seu sistema se a reação deles foi por causa da sua roupa. Jeon confirma que é possível. Ele então diz ao seu sistema para remontar a sua roupa porque ele não quer ser demitido antes mesmo de ser contratado. No minuto seguinte, nosso menino finalmente parece um tanto decente, parecendo um dos caras que vimos antes. Assim que ele chega ao último andar e entra na sala de computadores, o sistema começa a analisar o ambiente. Jeon descobre que 96% dos usuários estão jogando atualmente. Ela verifica a comida e até mesmo pontos de um espaço que poderia ser usado temporariamente como área de estar. A análise conclui que este é o lugar mais adequado para o nosso menino ficar. Isso é exatamente o que o protagonista queria ouvir. Ele finalmente conhece o gerente, que pergunta se ele tem um currículo ou carteira de identidade, já que deseja se candidatar ao emprego de meio período. Sem surpresa, nosso menino diz que não tem nenhum dos dois. O gerente, enquanto boceja, diz que ele pode preencher o currículo na hora e trazer a identidade amanhã. Como tem poucos funcionários de meio período, ele está disposto a abrir uma exceção. O protagonista balança a cabeça em reconhecimento sem dizer muito. O gerente dá uma olhada rápida no menino e, vendo seu rosto bonito, se pergunta se ele é apenas um passador de tempo. Ele então curiosamente pergunta se nosso menino pode lidar com uma frigideira. Afinal, eles também servem comida aos jogadores. O sistema imediatamente o tranquiliza dizendo que possui habilidades práticas de culinária. Então, ele não precisa se desesperar. Com isso em mente, nosso menino diz com confiança ao gerente que ele pode lidar facilmente com isso. O gerente então lhe dá a tarefa de fazer um pouco de arroz frito. O protagonista caminha confiante na cozinha, examinando a área em busca de ingredientes para fazer o arroz frito. Ele calmamente diz ao sistema para preparar um pouco de arroz frito e garantir que seja saboroso. Nesse momento, Jeon assume o controle de seu corpo e avalia rapidamente a cozinha. Abre a geladeira e retira os ingredientes. Depois de pegar um cutelo e com a delicadeza impressionante, ele começa a preparar o prato. O gerente não pode deixar de notar o barulho e os movimentos habilidosos vindo da cozinha. Kang corta legumes com tanto talento que o gerente fica de queixo caído. Ele está suando surpreso que esse menino não está apenas fritando arroz congelado. Na verdade, ele está cozinhando do zero. O que é ainda mais desconcertante é que a refeição é preparada na velocidade da luz e cada prato parece delicioso. Nosso menino finalmente apresenta o prato perfeitamente elaborado ao gerente. O gerente olha a comida com desconfiança, porque uma velocidade de entrega impressionante é uma coisa, mas tudo é em vão se a comida não tiver um gosto bom. Relutantemente, ele dá uma mordida e começa a mastigar. Kang espera ansiosamente para ver se estragou o prato. O gerente mastiga com pouca expressão e depois de um momento, ele abaixa a colher dizendo que a comida é excepcional. O homem admite que estava tão perdido na delícia da comida que pensou brevemente que estava em um clube sofisticado. Nesse momento, a mesma garota que vimos antes entra e brincando pergunta ao tio se ele já está bebendo. O gerente prontamente apresenta a sobrinha ao nosso menino. Ele diz a Seon que esse é seu novo colega de trabalho. A garota se anima de felicidade ao reconhecê-lo como o mesmo cara que estava se apresentando do lado de fora mais cedo. O protagonista olha para ela sem entender. Ele não tem ideia de como ela sabe sobre ele. Seo se aproxima e pergunta do porquê ele está trabalhando meio período em uma sala de computadores. Kang responde que sempre foi bom em cantar e afirma que é bom em tudo. O gerente canta elogios ao protagonista e diz que está emocionado por ter alguém tão talentoso quanto ele, especialmente porque Seo não sabe cozinhar e sempre queima as coisas. O gerente pergunta se há um turno específico que ele prefere. O protagonista responde que está apenas procurando um emprego de meio período e gostaria que os turnos fossem flexíveis. Ele também menciona a necessidade de um lugar para ficar e pergunta se pode usar o depósito para esse fim enquanto trabalha. O gerente pergunta se ele não tem uma casa. Kang explica que está fora por um tempo. O gerente acha que é muita exigência, mas ele não suporta deixar esse talento escapar. O homem reflete sobre como a sala de PC ao lado é famosa por sua comida e acha que seu próprio lugar também pode se tornar famoso. Com isso em mente, ele decide contratar o nosso menino, oferecendo um lugar no depósito, almoço grátis e uma promessa de dobrar o seu salário depois de uma semana, mas com a condição de que ele ajude a aumentar as vendas com sua culinária. O protagonista vê sua chance
e rapidamente concorda. Naquele momento, um menino e uma menina entraram na sala de PC. A garota parece desgastada, sugere que eles comam primeiro antes de jogar, mas o cara de óculos argumenta que a sala de PC também vende comida. A garota responde que a comida aqui não é muito saborosa. Só então, uma voz nítida chama a atenção dele, e é o protagonista com fogo nos olhos, que diz a eles para não julgarem a comida até que experimentem. Um tempo depois, Kang prepara uma comida deliciosa. Ele imediatamente ordena que Seo leve a comida aos clientes. Ela sai correndo com o prato na mão, enquanto a dupla ainda está duvidando se a comida neste lugar é realmente tudo isso. Seo finalmente aparece com um prato perfeitamente empratado, pegando a garota e o menino completamente de surpresa. Eles estão absolutamente perplexos, porque eles ainda nem começaram a jogar e de repente a comida já chegou. Os dois parecem céticos, resmungando que só pediram um pouco de arroz frito básico, mas essas coisas parecem muito chiques. Seo mal consegue conter sua empolgação, e ela diz a eles para irem em frente e tentarem primeiro. Finalmente eles decidem tentar, e no momento em que dão uma mordida, é como se encontrassem a verdadeira felicidade. Eles estão se sentindo como se tivessem deixado este mundo. Até se imaginam ficando gordinhos por comer esse tipo de comida regularmente. Os dois são capazes de fazer qualquer coisa apenas para conseguir outra mordida. Eles estão literalmente em lágrima e sua reação são tão exageradas que até as pessoas nas mesas próximas começam a virar a cabeça. Esses dois dizem que este lugar realmente tem o melhor arroz frito do mundo. O burburinho sobre essa comida deliciosa se espalha rapidamente e todos começam a pedir o mesmo prato. Seo corre para anunciar que 12 pessoas acabaram de pedir arroz frito de uma só vez. Os olhos do gerente praticamente saltam de seu crânio com a notícia. Ele imediatamente se vira para o menino e pergunta se ele pode lidar com todos esses pedidos. Kang suspira e pergunta baixinho para o sistema se ele consegue preparar 12 porções e torná-las tão incríveis quanto a última. Jeon garante a ele que o cozimento tático de campo é perfeito para lidar com grandes lotes e que manter a qualidade e a delícia é sempre a principal prioridade. 3 horas depois, vemos os olhos do gerente brilharem com os cifrões enquanto ele observa o número de vendas dispararem em apenas 3 horas. Ele está tão emocionado que promete um aumento salarial duplo para a próxima semana. O gerente finalmente perguntou ao menino seu nome, e o nosso menino puxa um nome aleatório de seu cérebro. Ele se apresentou como Kang-in. O gerente ganancioso nem duvida de sua verdadeira identidade e alegremente diz que fará o depósito para ele. O gerente saiu e o sistema perguntou se o nome que ele acabou de dar era real. O protagonista admite que apenas deixou escapar a primeira coisa que veio à mente. De qualquer forma, o sistema decidiu chamar Kang por esse nome até que ele se lembre de seu nome verdadeiro. E foi assim que o nosso garoto conseguiu um emprego. Um pouco mais tarde, o vemos sentado sozinho em frente ao computador, pensando em como ele conseguiu comida e um lugar para ficar, mas percebe que ainda precisa de uma identidade para receber o seu salário. Então, ele se vira para o sistema e pergunta se ele pode invadir o banco de dados. Jeon confirma que pode, dizendo que tem habilidades que vão desde o início do século 21 até 2082. Isso surpreende o nosso herói. Ele rapidamente pergunta se esse nível de habilidade poderia hackear um banco. Jeon responde que isso é possível, porque só tem habilidades relacionadas à infiltração. Kang se recosta na cadeira desapontado, pensando como ele conseguiu suas esperanças por nada. O menino se pergunta se ele está se infiltrando em 2024 em uma missão secreta. Ele então pergunta ao sistema se pode forjar uma identidade para ele. O sistema concorda imediatamente e pede o controle temporário dele. Depois de dar permissão, Jeon começa a invadir a rede administrativa do governo coreano para encontrar informações relacionadas a ele. Enquanto o sistema está ocupado com todas essas coisas técnicas chatas, o protagonista não pode deixar de sentir som, mas Jeon o leva de volta à realidade, o lembrando de manter os olhos abertos para coletar dados visuais corretamente. De repente, eles se deparam com algo significativo. O nome Kang já está registrado e a impressão digital corresponde ao nosso garoto. O protagonista não entende como poderia haver uma versão dele neste período de tempo se ele é um oficial das Forças Especiais de 2082. O sistema rapidamente começa a procurar por qualquer registro das Forças da Terra Unida em 2024. Um momento depois, ele confirma que não há registro de tais forças existentes neste ano. Isso só aumenta a confusão, pois significa que ele de alguma forma existirá simultaneamente em 2024 e 2082. Jeon diz que não pode fazer nenhum julgamento sem as informações adequadas. Então, o protagonista o instrui a se aprofundar nesses dados pessoais. Eles também podem encontrar uma pista importante. O sistema obedece rapidamente e depois de vasculhar seu perfil,
ela afirma com confiança que Kang está falido. De repente, Seo vem correndo e o sistema o alerta sobre sua presença quando ela o alcança. Ela aponta o quão rápido ele estava digitando agora e pergunta se ele sabe programar também. O menino pede que ela pare de espiar o seu monitor, pois ele claramente não é fã de ter sua privacidade invadida. Em resposta, ela mostra um cartão de crédito, explicando que o tio deu a ela para fazer compras e o convida para ir junto com ela. Parece que ela não percebeu que o protagonista estava fazendo no monitor, então ele decide sair com ela. No caminho de volta do supermercado, Seo aponta como ele escolheu tudo tão rapidamente. Na verdade, Kang simplesmente deixou o sistema escolher o que quisesse. Seo comenta sobre o quão pesada é a bolsa, mas ele está carregando como se não fosse nada. Ela então aperta seus músculos e cora de brincadeira, alegando que ele é feito de aço. Nesse momento, eles passam na frente de um café e a garota sugere pegar um café para tornar a viagem mais divertida. Mas nosso menino a lembra que o cartão é de seu tio, mas ela o ignora, dizendo que não há nada de errado em usá-lo. De repente, Seo esbarra em um cara na frente dela. A garota tropeça para trás com impacto. O cara que ela encontrou e seu companheiro parecem gangsters. Eles tentam intimidar a dupla com seus olhares ameaçadores, tornando a atmosfera tensa. O sistema dá uma olhada rápida nos dois e os rotula como hostis. Ele até pergunta ao nosso menino se ele quer mudar para o modo de combate. Antes de tomar uma decisão, a garota começa a se desculpar, dizendo que vai ser mais cuidadosa a partir de agora. Surpreendentemente, os caras que pareciam bandidos começam a recuar, dizendo que não queriam assustar uma pobre garota. O cara de cabelo explica que seu amigo careca perdeu um jogo hoje, então ele está de péssimo humor. Eles afirmam que não estão tentando implicar com ela ou algo assim. Seo, por outro lado, continua chorando e agradecendo. Com isso, os dois capangas simplesmente vão embora. Finalmente, o protagonista relaxa um pouco e pergunta a Seo se ela está bem. Ela responde que está bem, mas admite que ficou um pouco assustada e acabou chorando. Assim que entra na sala de jogos, seu tio corre perguntando por que ela não atendeu o telefone. Ele grita que há uma emergência. O gerente revela a notícia chocante de que toda a internet caiu repentinamente e todo mundo está enlouquecendo. Ele ligou para o provedor, mas eles só estarão aqui dentro de 1 hora. O rosto de Seo empalidece quando ela vê os clientes com raiva. O protagonista se vira para o sistema pedindo sua opinião sobre a situação. Ele se pergunta se os registros do governo que eles tentaram se filtrar podem significar que eles estão sendo rastreados por um hacker. O sistema revela que as técnicas de segurança em 2020 não são avançadas o suficiente para rastreá-los, mas Kang insiste que eles ainda devem verificar. Então o sistema decide começar verificando o servidor base temporário. Com isso em mente, Kang pergunta ao gerente onde está o servidor. O homem parece intrigado com a pergunta comum, mas responde que está no balcão e também pergunta por que ele está perguntando. O menino força um sorriso tranquilizador e diz que vai tentar consertá-lo. Assim que senta no computador, o sistema começa a verificar as coisas. Depois de um tempo, Jeon relata que, embora não haja nada que indique que eles foram rastreados ativamente, ele encontrou evidências de uma tentativa. Kang pergunta do porquê haveria uma tentativa de hacking em um cybercafé. O sistema explica que é um programa projetado para roubar informações pessoais. O conflito entre o programa de hacking e o programa de segurança fez com que a internet caísse. Aparentemente, esse servidor de cybercafé foi usado para fins de teste. Sem perder tempo, o menino diz ao sistema para descobrir quem é o hacker. Jeon rapidamente obedece e começa a rastrear a fonte. Um tempo depois, o sistema localiza a posição dos hackers. Ao que tudo indica, o hacker usou 7 servidores para evitar ser rastreado. 6 deles estão no exterior, mas um está próximo, indicando que eles provavelmente escolheram um cybercafé local para testá-lo. Falando em um café próximo, nosso menino se lembra daqueles 2 bandidos de antes e se pergunta se eles poderiam estar envolvidos em tudo isso. De repente, alguém ao fundo grita sobre ser desconectado, quando estava prestes a atacar o inimigo. O protagonista vê o cliente ficando cada vez mais frustrado. Ele se vira para o sistema e pergunta se há algo que possa ajudar a acalmar os clientes irritados. O sistema aponta que tratá-los com algo delicioso resolverá o problema. Nesse momento, Kang pega um item do cardápio e prepara. Ele oferece uma xícara de lanches a esse cliente agitado. Por mais irritado que esteja, o cliente não resiste ao fascínio do lanche grátis. Em um piscar de olhos, ele arranca o copo de suas mãos e coloca tudo na boca. Assim que essa delícia atinge seu estômago, ele é atingido por uma onda de dopamina, que o deixa completamente atordoado. Como esperado, o cliente começa a dançar alegremente, e nosso menino rapidamente começa a derramar mais lanches no copo do
novo cliente, tentando manter as boas vibrações rolando. A garota fica impressionada com a forma como ele acabou de encantar um cliente com seus lanches, e ela está curiosa sobre o que diabos ele colocou neles para acalmar a raiva. A garota experimenta os lanches e instantaneamente se torna uma fã. Ela não consegue superar o sabor levemente picante que também é doce e salgado. O protagonista então oferece a ela outro copo e diz que está saindo para resolver o problema da internet. Depois disso, ele sai, deixando a garota corando enquanto sonha acordada em ter um herói como ele para se casar. Nesse momento, Kang vai direto para a base inimiga para pegar os hackers. Assim que chega à base inimiga, o sistema examina rapidamente o prédio e confirma que não há câmeras ou seguranças. Com isso em mente, nosso menino começa a subir as escadas. Ele ouve uma comoção vindo de cima. Para entender o que está acontecendo, o sistema amplifica as vozes e agora ele pode ouvir os bandidos em alto e bom som. Na verdade, eles estão ameaçando um aluno para fazer algum trabalho sujo para eles, e ouvir isso deixa Kang furioso. Enquanto isso, os bandidos lá dentro continuam a repreender o pobre menino, mas antes que possam fazer qualquer coisa, o protagonista aparece e chuta a porta da frente. Ele faz a sua grande entrada na sala como um homem sigma total. Os capangas rapidamente se viram para ele, enquanto o estudante de óculos estava em pânico no chão. Por um momento ele se acalma, mas então começa a entrar em pânico ainda mais, achando que Kang é outro bandido que está envolvido nessa bagunça. Agora ele tem certeza de que está oficialmente ferrado. Os bandidos perguntam uns aos outros se deixaram a porta destrancada, mas eles confirmam um ao outro que estava trancada. O bandido principal fica absolutamente furioso e exige saber como o nosso menino entrou na sala. O protagonista não responde e dá um soco sólido no rosto do líder, que faz líquido vermelho jorrar de seu nariz. Antes de prosseguirmos na história, vamos apresentar o cara de óculos. O seu nome é Seong Hwan. Ele é um estudante do primeiro ano da Universidade da Coreia e é fascinado por hacking de computadores desde jovem. Mesmo sendo apenas um calouro, os profissionais vêm até ele com perguntas. Seong é conhecido por ser um hacker talentoso. O seu apelido nesse meio é Chapéu Branco. Um dia Seong procurou um emprego de meio período para ajudar com empréstimos estudantis e recebeu um aviso de recrutamento inesperado. Ele ficou chocado com a oferta e com a quantidade de dinheiro na mesa. O cara ficou animado por finalmente conseguir um emprego em um campo em que ele era bom, mas obviamente tudo isso acabou sendo uma farsa. A empresa nem era legítima e ele acabou sendo espancado por esses golpistas. Foi naquele momento que Kang apareceu e nocauteou aquele gangster com um único soco. Parece que o protagonista está se sentindo um pouco mal depois de nocautear aquele cara com um único soco, mas seu sistema rapidamente o lembra de que essa é uma missão de infiltração, então eles precisam eliminar todos os inimigos que interferem em sua tarefa. Kang não consegue se livrar do fato de que ele é muito mais forte do que pensava. Aquele grandalhão acabou de desmanhar com um soco e está meio que mexendo com sua cabeça. O sistema então verifica os dois bandidos restantes, identificando que eles estão armados. No começo, nosso menino estava com medo de derrubá-los, mas o sistema garante a ele que não há nada a temer, desde que ele tenha ajuda com isso. Kang aponta o dedo para esses bandidos e questiona sua audácia de intimidar um pobre aluno. Ele até os chama de polvo idiota. Naturalmente, os bandidos não estão muito entusiasmados com o insulto. O cara com cabelo rapidamente ataca o nosso menino com a adaga na mão, mas Kang dá um chute rápido direto em seu rosto feio e ele bate no teto com tanta força que a sua cabeça literalmente faz um buraco nele. Nesse momento, o careca ataca ele com sua própria adaga. O protagonista se move tão rápido que é quase inacreditável. Com apenas um chute, ele derruba o bandido careca no chão. O protagonista fica maravilhado consigo mesmo e não pode acreditar que ele foi capaz de colocar aquele cara em um buraco com apenas um chute. O sistema revela que foi sua força de chute. Agora, é 5 vezes mais forte do que a de um humano normal. Enquanto ele está ocupado com suas novas habilidades sobre-humanas, o cara de óculos está enlouquecendo. Ele vê nosso menino resmungando para si mesmo e fica ainda mais apavorado, querendo saber se ele é um policial se comunicando via rádio. Seong está se sentindo aterrorizado, porque não importa o quão inocente ele pareça agora, o seu passado não reflete um histórico sólido de hacker ético. Ele rapidamente começa a se desculpar com Kang, insistindo que não fez nada de errado e tentando explicar que está apenas seguindo ordem. Ele implora ao nosso menino para deixá-lo ir, alegando que ele é realmente um cara legal. O sistema rapidamente relata a ele que esse cara está dizendo cerca de 90% da verdade, pois parece ser um hacker de chapéu branco. O protagonista ainda quer saber quais são os outros 10%, então ele pergunta ao cara de óculos o porquê ele está aqui. O hacker tímido explica que ele foi enganado em um trabalho de meio período de verificação de
segurança e ficou preso aqui por 3 dias. Ele enfatiza que esses caras são muito ruins, que mesmo depois desse trabalho, eles planejavam fazer coisas piores. Kang então pergunta especificamente sobre que tipo de coisas o hacker está falando. Seong responde que é manipulação de ações. O protagonista acha estranho porque, olhando para esses capangas, ele pode dizer que eles parecem burros demais para esse tipo de operação. O hacker explica que foi instruído a criar um programa para manipular os comentários em fóruns de ações. Eles foram diretamente a um cybercafé próximo para instalar o programa. Kang aponta que provavelmente há alguém por trás dele, já que esses caras parecem ser subcontratados. De qualquer forma, ele se sente aliviado por não estarem mirando especificamente em seu território, mas ele ainda não quer deixar esses capangas escaparem, então decide chamar a polícia. O cara dos óculos fica em choque ao perceber que o nosso menino não é realmente o policial. Seung nervosamente pergunta se entrar em contato com a polícia ele não vai ter problemas por bater na porcaria desses bandidos. Kang educadamente explica que ele é apenas um estranho com a máscara que passou e ouviu um movimento, então ele basicamente acabou de salvar um aluno inocente. Depois disso, o protagonista começa a sair, mas o hacker rapidamente o chama e pergunta se Kang quer que ele fique até a chegada da polícia. Isso não é realmente o que o hacker tinha em mente, mas ele logo pergunta ao prota se pode bater nesses punks também. Kang pergunta do porquê ele faria isso. Seung admite que estava apenas com medo dos bandidos acordarem e ninguém está lá para salvá-los, mas Kang garante que eles não vão acordar tão cedo. Com isso, ele dá um soco e acerta na cabeça do careca. O bandido de repente se levanta, o que assusta o hacker. Eventualmente a polícia chega e fica perplexa ao ver o quanto esses bandidos foram nocauteados. Eles curiosamente perguntam o que diabos aconteceu aqui. O hacker relata que esses bandidos o mantiveram trancado por 3 dias, o espancado e exigindo que ele criasse um programa de manipulação de formulários de ações. Eles disseram que o eliminaria se ele falhasse. Os policiais mostraram um olhar desconfiado e perguntou como os bandidos acabaram assim. O cara entra em pânico e rapidamente tenta explicar que um transeunte ouviu a comoção e veio ajudá-lo. Os dois detetives começam a conversar entre si, sugerindo que esses caras parecem estúpidos demais para ter inventado um esquema para manipular os preços das ações, o que significa que provavelmente há outra pessoa por trás deles. Os outros policiais começam a tirar os bandidos feridos. O detetive diz a eles que quando esses caras acordam no hospital, eles devem ser interrogados minuciosamente, pois ainda estarão grogues e sob a influência de medicamentos. Então eles podem involuntariamente inserir alguma informação interessante. Também vemos o detetive Park de antes, que está envolvido desta vez. Ele pergunta ao seu colega policial quem poderia ter batido nesses caras dessa forma. Seu amigo explica que a vítima disse que era apenas um transeunte. Eles então discutiram seus próximos passos. O detetive sugere que eles devem descobrir quem era aquele transeunte. Ele explica que eles não precisam necessariamente prendê-lo, mas isso é muito importante para deixar passar sem investigação. A cena muda para o protagonista andando pela rua. Ele pergunta ao sistema se ele tem certeza de que o prédio não tinha nenhuma câmera. A IA explica com confiança que não há câmeras que capturaram suas ações. Nosso menino então aponta como um dos capangas rapidamente se levantou depois de ser atingido. O sistema explica que foi apenas uma reação instintiva, um reflexo esperado. Ele então pergunta se o sistema também pode fazer ligações. A IA responde tristemente que não. Com isso em mente, Kang decide que precisa comprar um celular. 3 dias se passaram. No dia seguinte, ao resgate do hacker, nosso menino foi ao endereço registrado para coletar informações, mas o lugar acabou sendo um campo vazio e estéril na província de Gangwon. Tudo que resta são rumores de que ele pegou fogo. Kang começa a questionar quem ele é e o que ele está fazendo ali, imaginando se ele está realmente se comunicando com o futuro ou se ele é uma pessoa do futuro que veio ao passado. Sem mais pistas para investigar, restam apenas perguntas, e ele não tem escolha a não ser voltar de mãos vazias. Um pouco mais tarde, o protagonista volta para a sala de PC, e todo o salão está cheio de pessoas. Os negócios estão prosperando ainda mais do que antes, em grande parte graças ao nosso menino que serve pratos especiais no café. Quando não está por perto, o dono do café não vende pratos especiais, e essa tática de vendas aleatórias inesperadamente causou um grande impacto. Agora, o protagonista estando lá ou não, o lugar sempre está lotado de clientes. Alguns vêm apenas para comer, mas a maioria usa o PC por 1 ou 2 horas. O proprietário tem um sorriso largo no rosto. Fica claro que ele está ganhando muito dinheiro e até começou a contratar mais funcionários de meio período para o café. Um dos novos funcionários de meio período que o gerente apresenta ao nosso garoto é o mesmo hacker de antes. O gerente olha para o seu currículo e fica emocionado ao ver que ele está estudando ciência da computação. Seung
Seung confirma isso e acrescenta que é bom com computadores há muito tempo, alegando que se algo quebrar, ele pode consertá-lo rapidamente. Nesse momento, Seung presta seu respeito ao protagonista e diz estar entusiasmado em trabalhar com ele. Logo percebemos que Seung se juntou ao café porque se sentia culpado por causar danos a esse estabelecimento. Ele está determinado a trabalhar duro e fazer as pazes. O gerente então apresenta nosso menino dizendo ao hacker que ele é o rei que transformou o café em um local famoso. Ele está trabalhando como chefe, mas também é ótimo com computadores. Então ele recomenda que eles também se ajudem e se deem bem. Com isso, o gerente os deixa sozinhos. Seung olha para Kang por um momento e de repente começa a trabalhar como se tivesse percebido algo. Isso assusta o nosso menino e ele se preocupa que Seung possa tê-lo reconhecido como o cara mascarado que o salvou. Mas esse não é o caso. Seung simplesmente aponta que o nosso menino é um pouco mais velho que ele. Eles apertam as mãos como um gesto de boa vontade. O tempo todo, o sistema diz a Kang para apenas dizer ao proprietário para demitir Seung, argumentando que trabalhar com alguém que ele resgatou é arriscado e pode estragar o seu disfarce. O protagonista apenas solta um suspiro e responde baixinho à sua IA, que Seung acabou de chamá-lo de irmão. Então, como ele poderia fazer com que ele fosse demitido? Um pouco depois, o protagonista sai para fazer as compras. O sistema tem a lista inteira marcada, confirmando que eles compraram todos os itens. Os recibos estão sendo cuidadosamente mantidos. Kang aponta como o sistema parece especialmente meticuloso sobre o dinheiro e comida. O sistema tenta responder e falha por um momento. De repente, ele pisca um aviso sobre um risco de incêndio, mas quando Kang olha para frente, ele não vê nada. Ele acredita que o sistema parece intencionalmente tentar mudar de assunto para evitar a sua pergunta anterior, mas o sistema insiste que ele não está se esquivando do assunto. Nosso garoto o chama de mentiroso. De repente, uma explosão ocorre no último andar de um dos prédios próximos. Kang acredita que deve ser capaz de apagar e está confiando no seu suporte de combate. Com isso em mente, nosso garoto se prepara e tenta liberar um feixe de extinção de incêndio, mas nada acontece. O sistema então pergunta se ele perdeu suas células cerebrais ou algo assim. De qualquer forma, ele pergunta a Jeon sobre a maneira mais fácil de apagar o fogo. A IA explica que chamar um caminhão de bombeiros é a opção mais fácil, mas parece que não há tempo para o caminhão chegar. As pessoas presas lá dentro estão gritando por socorro. Aparentemente, há uma garota presa no telhado e nosso menino não vai ficar sentado, girando os polegares, esperando o caminhão chegar. Ele então rapidamente puxa sua máscara e pergunta ao sistema o tempo estimado de chegada do caminhão de bombeiros. O sistema responde que levaria quase 4 minutos, mas as chamas provavelmente atingirão o telhado dentro desse tempo. Se não agirem agora, há 99% de chance da menina não sobreviver. Kang imediatamente diz ao sistema para encontrar uma rota de entrada. O sistema destaca o melhor caminho. A única opção é escalar o prédio diretamente, pois não há caminhos disponíveis. Essa rota também o ajudará a evitar o gás tóxico. Nesse momento, Kang usa seus reflexos de ninja e começa a fazer parkour até o topo. Quando atinge uma altura considerável, ele pede ao sistema para verificar se há sobreviventes nos outros andares. O sistema responde que não consegue detectar nenhum. Tendo isso em mente, ele começa a escalar ainda mais alto. Os espectadores começam a se perguntar se há um Homem-Aranha subindo o prédio. De repente, o sistema pisca um aviso vermelho, afirmando que um risco de explosão foi detectado à frente. Mas depois de alguns movimentos habilidosos, ele finalmente chega ao topo, onde encontra a garota sentada no canto. Kang estende a mão e a garota começa a chorar. Ela o chama de Salvador. De repente, uma explosão gigante abala a área, deixando a garota com os olhos arregalados em choque enquanto grita. O protagonista diz a ela para calar a boca, porque ele está calculando a melhor rota. Infelizmente, parece que não há outro caminho, além de pular do prédio diretamente. Antes de fazer algo tão arriscado, ele pergunta ao sistema se pode segurá-la e pular para o próximo prédio sem se machucar. O sistema avisa que muitas pessoas estão assistindo. Se virem suas habilidades sobre-humanas, isso vai explodir o seu disfarce e tornar muito mais difícil para ele se encaixar ali. É quando ele vê um varal próximo e pergunta ao sistema se ele deve usá-lo para descer. A garota rapidamente protesta que não é uma boa ideia, enquanto o sistema explica que as partes inferiores do prédio estão envoltas em chama, tornando todas as rotas de fuga inseguras. Mesmo assim, nosso menino decide pegar o varal e usá-lo para amarrar a corda até o próximo prédio. Isso assusta ainda mais a garota, e ela deixa claro que não vai arriscar sua vida assim. Por outro lado, o sistema revela a Kang que esse método ainda é uma opção viável. A garota continua questionando como eles podem andar na corda bamba a essa altura, mas o protagonista garante a ela que vai apoiá-la. Com isso, ele rapidamente prende uma extremidade da corda ao prédio e Jeon diz a ele para jogar a outra
outra extremidade para o próximo prédio. Como arremessar é uma ação fácil, ele não pode errar. Respirando fundo, nosso menino gira a corda e a joga com toda a força, murmurando sobre como esse sistema pode literalmente cozinhar, mas não pode deixar de jogar uma corda. Felizmente, a corda se prende ao outro prédio. Nesse momento, ele agarra a garota em seus braços, começa a atravessar a corda bamba, deixando as pessoas abaixo totalmente maravilhadas. Agora eu continuo orando aos deuses enquanto ele diz a ela para ficar quieta. Kang está bastante confiante de que eles vão conseguir atravessar em pouco tempo. Ou assim ele pensou. O sistema de repente o avisa que a corda está quebrando, mais rápido do que o esperado. Kang rapidamente pergunta quanto tempo ele pode segurá-los. O disfarce responde que nesse ritmo a corda vai quebrar antes que eles consigam chegar. Nesse momento a corda começa a queimar. O protagonista em pânico joga a garota no ar, em direção ao telhado do outro prédio. Felizmente ela pousa no telhado com segurança, mas a corda mal se segura e Kang rapidamente agarra a corda desgastada. Com seu apoio, ele se manobra contra o prédio e começa a subir. Ele finalmente chega ao telhado e pousa. No fundo do seu coração, estava quase parando, porque ele quase pensou que ia se ferrar. Nesse momento, a garota cuida de seus ferimentos, quando de repente, o protagonista aparece e a assusta. Ela rapidamente pergunta como ele está vivo. Se pergunta se ele é algum tipo de super-humano. Kang apenas encolhe os ombros e diz que ela pode pensar o que quiser. A garota logo questiona do porquê ele está falando com ela tão casualmente e pergunta se ele é um de seus fãs. O protagonista apenas permanece quieto porque literalmente não tem ideia de quem ela é. Enquanto a garota desvia o olhar, o protagonista começa a repreender a sua IA, dizendo que mal saiu vivo daquela situação perigosa e questionando que tipo de péssimo suporte de combate é esse que não pode fazer julgamentos adequados. De repente, a garota se aproxima e pergunta se ele é o chefe do Cybercafé. Isso choca o nosso menino e ele não tem ideia de como ela o conhece. Nesse momento, o corpo de bombeiros chega e as chamas são finalmente apagadas. O vídeo do alto heróico de Kang se torna viral e mais uma vez o detetive Park está envolvido no caso. Ele está coçando a cabeça, tentando descobrir se o cara que resgatou a garota era um alpinista ou um especialista em corda bamba. O seu parceiro pergunta se ele tem alguma pista de quem pode ser, mas Park admite que não tem. Ele puxa um saco plástico cheio de mercadorias e explica que esta é a única pista. Eles encontraram a bolsa perto do prédio, mas faz sentido que o homem que tenta resgatar a garota deve ter colocado no chão. Parece que nosso cara está lentamente se tornando uma espécie de Batman. Eles abrem a bolsa encontrando apenas itens usados para cozinhar. Há um recibo, mas está molhado e rasgado, dificultando a leitura. Parece que o nome da loja ainda esteja visível. O parceiro questiona se é mesmo necessário aprender sobre esse cara. Não é o caso deles investigar um incêndio que foi causado por um problema elétrico ou vazamento de gás. De repente, o detetive Park recebe um telefonema de seu superior. O veterano explica que não foi um simples curto-circuito ou vazamento de gás. Foi um incêndio criminoso elaborado. Eles ainda estão perfurando os detalhes, mas um falecimento já foi relatado no terceiro andar. Ambos os detetives se sentem irritados ao ouvir isso, já que eles pensaram que não haviam vítimas e que poderiam encerrar o caso rapidamente. Park então reconhece a situação, afirmando que ele vai começar a investigação imediatamente, começando com a procura do mestre da corda bamba. A cena muda para o protagonista. Ele e a menina estão saindo da estação de banho pública. Ela parece totalmente revigorada depois daquele banho incrível, enquanto o nosso garoto está irritado por ela estar fazendo ele pagar por seu dia de spa, mesmo que tenha sido ele quem a salvou. Com lindos olhos de cachorrinho, ela pergunta se ele não sente um pingo de simpatia por uma pobre garota que acabou de perder a sua casa em um incêndio horrível. Ela fica séria, explicando que morava sozinha e não tinha para onde ir, porque fez empréstimos estudantis para se matricular na faculdade. A garota conta que estava planejando trabalhar meio período para sobreviver, mas agora não tem certeza de como vai sobreviver. O protagonista diz que é só ela conseguir um emprego de meio período. A garota responde que nem superou a perda de sua casa, então questiona como ela pode começar a trabalhar imediatamente. Nosso garoto começa a se afastar, percebendo que ela está apenas sendo uma rainha do drama. A garota rapidamente pergunta se o Cybercafé está contratando funcionários de meio período e começa a se apegar ao nosso menino, implorando para que ele a deixe entrar. Kang a ignora, dizendo para falar com o chefe, pois ele também é apenas um funcionário parcial e não pode realmente ajudá-la a conseguir um emprego. Eventualmente, ele desiste e pergunta se ela é boa em alguma coisa. Ela orgulhosamente afirma que é ótima em stream de jogos e que as pessoas até a chamam de beldade do stream. Já que ela não tem um computador em casa, ela sempre transmitia de um cybercafé. Kang
Kang dispara perguntas rápidas e depois de um tempo, ele decide deixá-la enviar o seu currículo. Minutos depois, eles retornam à sala de PC e são recebidos com um olhar surpreso de Seo. A streamer se apresenta rapidamente como Yoon e exibe um sorriso brilhante, mas Seo se vira para o nosso menino e lembrando de que ele tinha saído para comprar molhos, então questiona por que ele voltou de mãos vazias. Ele responde sem jeito dizendo que os perdeu enquanto assistia ao incidente do incêndio. A garota ri ao pensar que ele estava tão animado com o fogo que literalmente perdeu suas coisas. O protagonista logo diz que eles podem simplesmente reduzir o dinheiro de seu salário. De repente, o sistema o chama relatando que com base em sua análise do incidente, há uma chance de muitas pessoas terem filmado o incêndio. Então diz que eles precisam pesquisar na internet para coletar informações sobre o que as pessoas viram. Kang caminha rapidamente em direção ao PC, enquanto a streamer fala com o gerente sobre o trabalho de meio período. Um pouco mais tarde, ele se depara com um vídeo do herói da corda bamba que salvou uma beldade. O vídeo foi republicado inúmeras vezes. Kang então pergunta a sua IA se ela pode invadir a internet e excluir todos os vídeos. O sistema simplesmente diz que não, o que leva nosso menino a perguntar como diabos ele foi capaz de literalmente invadir o banco de dados do governo. O sistema responde que era apenas para manipulação de identidade. Ele explica que tem habilidades de defesa de hacking de nível militar, mas como não há hackers presentes, ele não pode realmente mostrar essas habilidades. Enquanto isso, o detetive Park está do lado de fora do prédio da sala de PC, claramente atraído aqui por todas as evidências que apontam para este local. Ele está ansioso para finalmente pegar aquele mestre da corda bamba neste cybercafé. Um pouco mais tarde, o protagonista está deitado descansando em seu quarto. Enquanto isso, o sistema está contando mais um dia sem encontrar uma pista sobre a Terra ou sua verdadeira identidade. Nosso personagem principal até tentou perguntar no Reddit se viajar no tempo de volta para 2082 é possível, mas tudo que ele conseguiu foram trolls tirando o sarro dele por fazer uma pergunta tão ridícula. O sistema o lembra de que ele é muito mais avançado do que a tecnologia de 2024. Até Kang meio que concorda, afinal, uma IA implantada em um corpo humano é impossível com a tecnologia de hoje. Ele dá de ombros para a confusão e pergunta ao sistema sobre aquele recente incidente de incêndio. Jeon explica que um cadáver foi encontrado no prédio. Nosso garoto enlouquece, se perguntando como eles poderiam ter perdido alguém e se foi culpa dele. O sistema o tranquiliza. Não era tecnicamente culpa dele. O corpo foi encontrado em uma sala pela qual eles passaram enquanto escalavam a parede externa do prédio ontem. Kang pergunta como ele não conseguiu identificar a pessoa dentro e se pergunta se não tem visão infravermelha ou algo assim. O sistema explica que suas lentes são apenas dispositivos de realidade aumentada e não visão infravermelha. Kang o chama de desajeitado por tal deslize, de não detectar um humano vivo dentro do prédio. O sistema esclarece que não havia sinais de movimento, som ou qualquer outra indicação de vida na área circundante. Assim que Kang ouve isso, sua mente tem uma ideia. Ele percebe que a pessoa já podia ter ido de base. Isso o faz se perguntar se o incêndio não foi um acidente, mas um assassinato cuidadosamente planejado. O sistema concorda dizendo que há uma chance de que esse seja o caso. É quando ele ouve uma batida na porta e já sabemos que é o detetive Park, que está lá com as coisas que Kang deixou nas ruas. O cartão usado para comprar esses itens tinha esse endereço. Seo vê os itens e se anima. Então, o nosso menino sai. Ela rapidamente informa que o policial trouxe de volta o tempero que o protagonista perdeu enquanto observava o fogo ontem. O detetive Park se sente um pouco inquieto ao ouvir isso, porque ele pensa que o nosso menino não é um suspeito, apenas um transeunte que por acaso estava lá durante o incêndio. Enquanto isso, Seo comenta brincando sobre como a polícia da Coreia é incrível, sendo capaz de rastrear os donos de pequenas empresas. O protagonista agradece ao policial por sua ajuda, e o detetive Park casualmente lhe dá um cartão de visita dizendo que, se ele tiver alguma dica sobre o incidente, ele deve entrar em contato. Nosso menino então pergunta ao sistema se ele deve envolver o detetive, pois isso pode ajudá-los a pegar o assassino mais cedo. Jeon o tranquiliza dizendo que é seguro conhecer o detetive agora, que o nosso menino tem uma identidade confirmada. Nesse momento, Seo pergunta se ele está livre porque ela quer trabalhar com ele e se aproximar. Enquanto isso, o sistema diz ao nosso menino que seria benéfico se familiarizar com a polícia local para operações futuras. Kang também concorda e decide apenas se aproximar. Seo acha que ele está falando com ela e começa a pular de alegria, dizendo que ficaria emocionada em trabalhar com ele. A sua felicidade desaparece rapidamente quando esse garoto frio diz a ela que tem uma missão a cumprir durante o dia e precisa sair. Seo não pode deixar de corar, pensando em como esse cara é realmente difícil de entender. A próxima cena nos leva à delegacia de polícia, em um dos departamentos de detetive. O
Detetive Park fica surpreso ao ver o nosso menino lá e prontamente pergunta se ele é o dono das coisas encontradas na rua. Kang confirma que sim, e o Detetive Park ri dizendo que não deveria ter vindo ao departamento de polícia apenas para agradecer pessoalmente. Mas nosso menino responde que ele não está lá por isso. O riso de Park desaparece quando ele pergunta do porquê ele está lá, e nosso menino explica que tem informações sobre o incêndio de ontem. Ele explica que na verdade foi um assassinato elaborado. O Detetive Park não parece levar a sério no início, e diz que como houve uma fatalidade, vale a pena investigar. Mas nosso garoto insiste que há uma chance muito alta de que tenha sido um assassinato. O detetive pergunta se ele tem alguma evidência. Afinal, suposições aleatórias de um civil podem confundir a investigação. Nosso menino responde que não viu ninguém se movendo na sala quando estava na corda bamba no início. O Detetive Park não reage, mas então seu queixo literalmente cai e ele derrama seu café quando percebe que o mestre da corda bamba é na verdade o nosso menino. Kang levanta o polegar em resposta, confirmando que é realmente ele, mas pergunta do porquê ele não mencionou isso antes, ao que Kang responde que ele não foi questionado sobre isso. O detetive fica frenético perguntando ao nosso menino como diabos ele subiu como um Homem-Aranha, carregou alguém na corda e depois correu ao longo da parede. O protagonista rapidamente o lembra que esse não é o ponto agora. Park pega uma caneta e papel, fazendo todas as perguntas sérias e querendo que ele explique novamente porque ele acha que foi um assassinato. Nosso menino explica que não havia movimento naquela sala, mesmo com fogo. Só faz sentido se a vítima já estiver falecida ou puder estar intoxicada. O detetive reconhece isso e presume que o prédio deve ter sido incendiado intencionalmente para encobrir o assassinato. Nesse momento, outro policial entra na conversa, perguntando a Park se o Serviço Nacional Forense entrou em contato com ele. Park responde que não, e acrescenta que leva tempo para realizar uma autópsia. E com o fogo sendo tão intenso, eles disseram que nada poderia sair agora. Mas a policial relata que acabou de receber a notícia de que o incêndio provavelmente foi causado por um curto-circuito elétrico. O cara pergunta se ela verificou a câmera e ela responde que não havia uma única câmera na área. Os policiais então discutiram que deveriam fazer um esboço de todos os suspeitos que deixaram o prédio naquele momento. Nosso garoto se anima com isso e pergunta baixinho ao sistema se ele se lembra dos rostos das pessoas que viram ontem. John concorda rapidamente dizendo que armazenou as informações visuais coletadas antes do incêndio. Então pergunta se Kang quer. Kang dá o sinal verde e a IA começa a reproduzir as imagens do dia anterior. O protagonista diz ao detetive Park que viu 4 pessoas caminhando na direção do prédio. Ele explica minuciosamente que a primeira pessoa saiu do beco pelo prédio segurando um telefone na mão direita e falando nele. Kang menciona que o cara tinha uma pulseira no pulso esquerdo, uma camisa xadrez vermelha com 2 botões faltando. O detetive Park fica com a boca aberta surpreso com a forma como o nosso garoto está fornecendo uma descrição tão precisa, quase como se a mesma pessoa estivesse sentada bem na frente dele. Bom, ele não está totalmente errado, já que o protagonista está literalmente descrevendo o que está vendo atualmente. De qualquer forma, nosso garoto continua com sua explicação, detalhando as outras 2 pessoas também. O detetive Park então pergunta se ele poderia ajudar a criar um esboço. É quando nosso menino pula da cadeira e diz que pode desenhá-lo. Ele pega um pedaço de papel, clica na caneta e diz a IA para projetar os 3 suspeitos no papel. Com isso, ele começa a delinear os detalhes e um pouco depois diz que acabou. Quando os policiais veem seus esboços, eles ficam absolutamente inquietos, porque seus desenhos parecem ter sido desenhados pelo pé, mas honestamente é melhor do que nada. Nosso menino amassa o desenho e o joga de lado, dizendo que precisa de mais tempo. O detetive reconhece isso. Kang então xinga o sistema perguntando por que ele não desenhou sozinho. A IA explica que ele só pode se mover se tiver controle temporário. Enquanto isso, os 2 detetives estão ocupados ligando para um desenhista profissional. Nesse momento, uma luz azul ofuscante brilha e a sutileza de Kang chama a atenção de ambos os detetives. Quando eles olham, vem o protagonista desenhando como se fosse uma máquina de impressão, sem suar a camisa, enquanto desenha toda a imagem em um piscar de olhos. Todos ficam surpresos ao ver isso, porque seus esboços parecem ter sido feitos por uma máquina. Eles perguntam se ele é algum tipo de gênio. Nosso menino acrescenta os 3 esboços e aponta que apenas 3 pessoas deixaram o beco antes do início do incêndio. Se o acusado estiver fugindo, ele está entre esses 3. Todo o escritório fica maravilhado com essa conclusão perspicaz. É aí que o oficial sênior se apresenta e ordena que sua equipe verifique as identidades desses 3 imediatamente. No dia seguinte, estamos de volta à sala de PC, onde nosso herói preparou uma comida deliciosa para os seus colegas de meio período. Todos estão comendo. CEO diz a streamer que o incêndio no prédio não foi um acidente, foi um incêndio criminoso. Não surpreendentemente, o queixo da streamer cai
cai de descrença, especialmente porque seu próprio apartamento também foi pego no fogo. Parece que o caso foi resolvido e nosso menino está surpreso com a rapidez com que a notícia se espalhou. Só então, ele recebe um telefonema do detetive Park. O detetive explica alegremente que eles pegaram o culpado. Aparentemente, 2 das pessoas do desenho eram moradores locais, mas o terceiro não era daqui. Acontece que ele era amigo da vítima. Eles ainda precisam investigar a causa exata, mas encontraram entorpecente na carteira desse cara. Parece que ele veio pedir dinheiro emprestado e quando não conseguiu, eliminou seu comprador. O que é ainda mais louco é que a polícia rapidamente rastreou os que vendiam os entorpecentes e invadiu o local. Eles até pegaram um ator muito famoso no meio dessa palhaçada. O protagonista não pode deixar de apontar como todo esse incidente está ficando cada vez maior. O detetive concorda dizendo que parece que não há férias para ele desta vez, já que o caso não será encerrado tão cedo. Ainda assim, ele está feliz que graças ao nosso menino e aos esboços que ele desenhou, eles conseguiram acelerar as coisas 100 vezes. Ele se pergunta se eles podem tomar esses esboços públicos. Nesse momento, o sistema diz a Kang que ele pode se tornar uma sensação pública, o que vai colocá-los em muitos holofotes, mas não há necessidade de se esconder. Eventualmente, o nosso menino diz ao detetive que não se importa se os esboços forem postados, mas ele só quer que fique quieto sobre quem os desenhou. Seus colegas de trabalho se animam com o que ele está dizendo ao telefone. O detetive Park não pode deixar de apontar que ele é um verdadeiro herói. Kang ignora dizendo que está apenas fazendo seu trabalho. Os outros se animam ainda mais rapidamente, perguntando o que ele desenhou para o detetive Park. O protagonista apenas ignora, alegando que era apenas um pequeno rabisco. Os 3 começam a rir, provocando que o desenho deve ter sido muito ruim, se ele não quiser que mencionem que ele desenhou. Mas nosso menino apenas diz que eles podem pensar o que quiserem. De repente, há comoção nas proximidades, e parece que um cara acabou de derramar seu ramen. Seo murmura sobre como esses clientes desajeitados continuam derramando ramen. O hacker diz a streamer para cuidar da limpeza. Minutos depois, Yoon termina de limpar a bagunça, e ela começa a pensar em pedir um bônus ao chefe por isso. De repente, ela esbarra em alguém enquanto anda desajeitadamente por aí. O cliente cai no chão, e a garota entra em pânico, pedindo desculpas repetidamente, perguntando se ele está bem. O homem diz a ela para ter cuidado e reclama que ela machucou seu pulso. Enquanto isso, o protagonista assiste a cena inteira e pergunta ao sistema se o pulso está realmente quebrado. O Jeon relata rapidamente que, com base no movimento das mãos, existe a possibilidade de uma fratura, mas para ter certeza, ele precisaria tocar a mão e observar a resposta da pessoa. Kang dá luz verde e então se aproxima. Ele agarra o pulso do cliente e o sistema rapidamente relata que os músculos, ligamentos e articulações estão bem e sem danos ósseos, mas o pulso está torcido. Kang prontamente diz ao cliente que seu osso está bem, é apenas uma leve entorse e garante que ajudará a doer menos. Seo não pode deixar de sentir admiração. O hacker ressalta que nosso menino também é muito bom em massagem. A garota que pensa em se machucar, já que é a única maneira de conseguir a massagem dele. Kang, por outro lado, diz ao homem para evitar qualquer trabalho extenuante até amanhã, caso contrário vai piorar. O homem explica que não pode viver sem cozinhar, faz parte do trabalho dele. Ele revela que dirige um food truck e está sendo gravado um filme perto, então o contrataram. A streamer se voluntaria para ajudá-lo, mas o homem não tem tanta certeza e pergunta se ela pode realmente cozinhar. A garota admite que sabe cozinhar ramen muito bem, mas o cliente diz que não importa o quão terrível a situação fique, ele não pode simplesmente servir ramen. Ele se pergunta se alguém é bom em cozinhar que poderia ajudar. É aí que ele começa a olhar para o nosso menino com olhos inocentes. O sistema pede ao nosso menino que diga sim. Apesar disso, Kang recusa o cliente, mas o cliente rapidamente aumenta a oferta, dizendo que pagará 300 mil se ele ajudar. Assim que esse número se registra na cabeça de Kang, ele grita perguntando animadamente se ele só precisa cozinhar arroz e alguns acompanhamentos. O cliente confirma e se anima de felicidade, sentindo-se honrado em receber a ajuda de alguém como o nosso garoto. Ele lembra de como ouviu que essa sala de PC tem uma reputação de boa comida. Ele só veio dar uma olhada. A comida estava aparentemente muito deliciosa. Então, ele tem voltado desde então, pensando que poderia aprender alguma coisa. Mas agora, a própria lenda está prestes a ajudá-lo. Ele sente que não há nada com que se preocupar. Nesse momento, ouvimos nosso menino conversando com o sistema e descobrimos que ele concordou em ajudar porque planeja investigar outras regiões também. E o dinheiro que ele está recebendo é apenas um bônus. Logo, chega a manhã seguinte. O food truck deles rola pela estrada e Kang está dirigindo. O cliente fica genuinamente impressionado ao ver como as habilidades de direção de Kang são incríveis. Ele nem percebeu que o seu caminhão
caminhão poderia dirigir tão suavemente. A propósito, vamos dar um nome a esse homem e chamá-lo de Franklin. Franklin então relembra o incidente recente, mencionando que a notícia explodiu sobre um ator sendo pago em uma festa cheia de entorpecentes. Nosso menino concorda, dizendo que também ouviu falar sobre isso. Franklin revela que o lugar para onde eles estão indo é onde o mesmo ator estava filmando, e o filme deveria ser lançado em cerca de uma semana. Kang pergunta se eles ainda vão lançá-lo agora, que o ator principal foi pego em algo assim. Franklin apenas balança a cabeça, perguntando quem gostaria de assistir a um filme com um ator viciado. Agora, eles estão refilmando todas as cenas que o ator tinha gravado antes. Franklin diz que está feliz por estar conseguindo trabalhar lá, mas a atmosfera é intensa e todos estão lutando para refilmar todas as cenas com um novo ator. Kang pergunta por que eles simplesmente não adiam o lançamento. Franklin diz que é um pouco complicado, eles já trancaram uma tonelada de cinema, então se atrasarem podem perder todos esses pontos e a produtora pode afundar. Kang ressalta que o diretor deve estar passando por um momento difícil agora. Franklin responde positivamente, mas diz que o diretor é um dos principais diretores de filme de romance da Coreia, então tem certeza que tudo ficará bem. Nesse momento, a cena muda para o próprio diretor, que está fumando um cigarro tentando desabafar. Ele parece completamente derrotado, já que nada está indo do jeito que ele planejou. O cara ao lado dele percebe a tensão e pergunta nervosamente se eles devem refazer a cena. O diretor apenas murmura que eles não têm tempo e estão presos, ficam tentando com esse lixo. Ele está absolutamente furioso, pensando em como seu grande projeto foi prejudicado por aquele canalha viciado. Ele então solta um grito frustrado, dizendo que vai acabar com aquele infeliz. Nesse momento, seu assistente relata que o food truck está pronto e sugere ir comer, especialmente porque a equipe está exausta. Mas o diretor se irrita e pergunta como ele pode pensar em comida agora. Se este filme fracassar, eles ficarão endividados e até mesmo o custo do food truck é um desperdício. Então, ele apenas diz ao assistente para dizer ao motorista do caminhão para ir embora. Pouco tempo depois, o diretor estava provando a comida de Kang. Ele parece completamente calmo, como se o interruptor fosse acionado. O cara até se pergunta se eles enriqueceram a comida com alguns entorpecentes. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.